Boa noite, gente. Hoje vamos ter mais uma live. A nossa convidada hoje vai ser a Karen. Eu já vou estar chamando ela. Esperar vocês entrarem. Boa noite para quem está entrando. Vamos ter mais uma live. E hoje a nossa convidada, a Karen, já está entrando. Oi! Oi, Grazi. Boa noite. Boa noite para Boa todos. noite! Tudo bem? Tudo? Tá joia. Bom, pessoal, que a gente vai conversar hoje com você. Você é a mãe do Isaac. Isso. E ela vai estar contando pra gente, né, como que foi a gestação dela, como que é a maternidade dela. Você pode apresentar para quem não te conhece, Karen? Boa noite, gente. Meu nome é Karen. Como a Grazi falou, sou mãe do Isaac. Vai fazer 3 aninhos mês que vem, né? Sou professora, né? Inicialmente entrei na área de educação pela engenharia, né? Era uma pessoa totalmente exata. Mas aí depois do Isaac, tudo mudou, né? Então agora eu trabalho com essa área de desenvolvimento mesmo infantil, né? De ajudar essas mães nessa área de desenvolvimento infantil. Nossa, só lá deu um caidão aqui. Você viu, né? Eu vi. Deixa eu arrumar aqui. Acontece. Foi. E no momento você tá dando aula, não, né? Sim, eu tô dando aula online, né? Por conta dessa pandemia. Aí a gente entra ao vivo todo dia com as turmas e segue. Eu dou aula para curso técnico, Grazi. Então eles seguiram normal, né? A gente voltou a dar aula logo em abril. Aí tá tudo correndo bem, graças a Deus. E conta pra gente um pouquinho de como que foi a sua gestação. Então, eu achei que minha gestação foi super tranquila, sabe? Embora eu tenha passado a maior parte dela no inverno, né? E a grávida passa um pouco de sufoco no inverno, porque a gente nunca tem roupa. E meu maior medo era a questão de gripe, tosse, né? Porque eu sabia que tosse atrapalharia a, a questão se fosse necessário a cirurgia e eu tivesse com tosse, né? Mas a princípio foi tudo tranquilo, sabe? Depois que a gestação passou, depois que o Isaac nasceu, é que eu olhei com outros olhos para a gestação, né? E vi que ela realmente não foi tão tranquila quanto eu achei que tivesse sido, né? Porque, por exemplo, o Isaac, ele estava sendo planejado para gerar quando ele nasceu, né? Então ele antecipou um pouco, foi um pouco de susto. Então, por exemplo, no comecinho da gestação, bem no comecinho mesmo, eu cheguei a fazer uso de antibiótico e eu não sabia que tinha possibilidade de eu estar gestante, né? E o médico na época também não me perguntou. Se tivesse me perguntado, talvez eu teria falado, olha, existe sim uma possibilidade, mas eu nem me lembrei. Nem passou isso pela minha cabeça, né? Eu achei que a tabelinha estava funcionando. E no final também eu tive, que era o meu maior medo, né? Eu tive muita tosse, tive bronquite gestacional ou sinusite gestacional, uma das duas, não lembro. Eu sei que era muita tosse, não passava. Então eu tomei antibiótico de novo no final da gestação. Tomei vacina que, segundo o médico, estava em atraso, né? E então, assim, depois que passou, que eu vi por esse ângulo, eu vejo que isso foi uma turbulência, né? Hoje eu consigo ver isso depois do Isaac e de tudo que a gente veio passando, né? Mas a princípio foi muito tranquilo. Eu me lembro que depois da gestação eu falei assim, nossa, eu vou gestar vários filhos, né? Porque se depender de gestação, tá ótimo. Foi tudo muito tranquilo, né? E eu adorei porque eu não tive vontade de comer doce. Eu amo doce. Na gestação eu comi zero doce. Então foi muito bom. Mas tive essas intercorrências que foram precisos usar remédios, né? Para mim estava muito tranquilo, mas eu vi depois que não, né?
No final da gestação, que eu levei um pouquinho de susto, porque eu me lembro que eu peguei o atestado médico daqueles 15 dias, né? Que a gente pega antes de entrar pro trabalho de parto e tal. E aí, nessa semana, passou assim 5 dias desse atestado, eu resolvi fazer uma última ultrassom. E aí, quando eu fiz essa última ultrassom, o médico, né, que fez a minha ultrassom, ele já logo perguntou, Karen, você tá com consulta marcada? Aí eu falei assim, mas por quê? Tem alguma coisa de errado com o Isaac? Ele falou assim, não, é que a sua placenta já madurou e o Isaac tá pronto para nascer. E eu falei, mas como que é isso, né? Como que sim, placenta tá pronta? Eu falei, se eu perdi líquido, minha bolsa estourou, eu não sabia nada disso, né? Ele falou assim, não, você não perdeu, mas você não produz mais, né? E aí, então, no dia seguinte, à noite, foi quando eu fiz a minha cesárea, né? A médica marcou para 24 horas depois. E aí, eu não sei se nesse meio tempo houve algum tipo de perda de líquido, né? Por conta de eu não estar mais produzindo, mas quando o Isaac nasceu, ele não fez aquele primeiro cocôzinho que toda criança faz, né? Que é o mecônio, aquele bem pretinho, parece uma graxa, né? Ele não fez. E aí, por ele não ter feito, ele ficou com um abdômenzinho estendido, né? Tava bem estufadinho. E ele não estava mamando, não pegou, né? Não pegou sucção no peito, não pegou sucção de fórmula. E aí ele acabou ficando internado, né? Por conta de ter que tomar soro, porque não estava se alimentando. Mas no dia seguinte ele fez o cocôzinho, o mecônio. Mas aí eu não sei se ele chegou a ficar ressecado por conta dessa situação do líquido, né? Eu não sei. E como que foi ao longo, depois que ele nasceu, quando você foi para casa? Olha, os dias que ele ficou na UTI, porque como ele demorou a fazer o mecônio, os médicos fizeram vários exames para saber se estava tudo bem. E aí, quando a criança, logo que nasce, quando colhe sangue, essas coisas, ainda fica muito misturado com o da mãe, né? Então, ele fez os exames, mas depois teve que refazer os exames. Então, acho que ele ficou uns 4 dias lá na UTI, sabe? E foi a experiência mais triste que eu já vivenciei na minha vida, porque a gente, acho que já começa ali, né? Quando você idealiza tudo. E aí eu vim para casa cheia de ponto. Lá é a pior Pois parte. é. Eu vim para casa cheia de ponto, né? Subi escada com aquela dor horrorosa e sem o meu filho. Então, assim, foi muito dolorido. Chorei muito, muito, muito. Mas eu ia todos os dias para o hospital. Eu podia Amamentava o peito? ficar lá. Oi? Ele amamentava no peito? Então, eu acho que por conta dessa situação emocional que eu tive, o meu leite desceu. Depois que eu saí do hospital, ele desceu no segundo dia. Eu acho que eu fiquei muito nervosa, né? E o meu leite não desceu. Aí um belo dia, minha mãe me deu um chá para eu acalmar, eu dormi muito, aí eu acordei de madrugada com os peitos tudo doendo, tudo empedrado. Aí naquela manhã eu fui pro hospital, né, para ficar com ele. E aí a enfermeira me ajudou, fez massagem, mas estava doendo demais, demais. Mas ele ainda estava se alimentando por tipo uma sonda, né? Tava colocando o leitinho na boca dele. Aí no dia seguinte foi que a médica liberou para eu pegar meu filho no colo. Aí eu peguei ele, aí ele começou a mamar. Aí foi onde passou toda a dor, assim, né? Graças a Deus. Mas ele mamou no peito. Depois desse dia em diante, ele mamou até 1 ano e meio. Mas foi dolorido. E como que foi o desenvolvimento dele ao longo em casa? Então, aí ele veio para casa, né? Ele fez e refez os exames, estava tudo bem. Foi só mesmo a questão do mecônio, que não tinha saído, mas enfim. E aí veio para casa e aí a gente começou, né? Aquela vida que todo mundo idealiza. E foi assim, a meu ver, experiência de primeira mãe, estava tudo super bem, né? O Isaac teve muita cólica, muita cólica. Muita cólica até os 3 meses certinho, 3 meses de idade. E eu tive monilíase, né? Porque eu acabei tendo muito leite, ele mamava muito, então eu tinha muita sucção o tempo todo.
E eu não sabia, eu usava aquelas conchas para não ficar vazando, né? Só que eu não Uhum. sabia que tinha que ficar trocando, que tinha que ficar secando, que tinha que ficar colocando fraldinha seca. E aí aquela umidade causou amonilise e eu sentia uma dor horrorosa e eu sangrava, mas eu fui seguir, né? Até Uhum. ele poder mamar. Mas o desenvolvimento dele foi tudo bem, sabe? Eu costumo falar que ele passou por todas as etapas, sabe? Ele se rastejou, ele andou de soldadinho, ele rolou, ele engatinhou, andou, né? Fez tudo muito rápido até. Eu Uhum. sempre deixei ele muito independente, brincando, né? Eu parei de trabalhar quando o Isaac nasceu. Eu trabalhava em 2 empregos, eu dava aula em 2 lugares diferentes. E aí, quando ele nasceu, eu já tinha isso em mente, né? De não trabalhar, porque eu queria acompanhar esse desenvolvimento dele. Uhum. E aí, eu parei de trabalhar e fiquei integral com ele em casa. Então, eu pude ver todas essas etapas. E eu sempre deixei ele muito autônomo, sabe? Eu deixava brincando na sala, eu forrava só um edredomzinho e deixava ele rolar, subir, descer. Ele aprendeu a fazer tudo isso muito rápido. Então, para mim, foi tudo indo muito bem, né? Foi tudo Uhum. dentro do esperado. E Pelo quando menos eu. você notou que tinha alguma coisa diferente no desenvolvimento dele? Então, foi por volta de 1 ano e 4 meses que eu comecei a observar o que a gente chama de pares, né? A gente Uhum. começa a observar os pares, são as crianças da mesma idade, e eu reparava que o meu filho não falava, né? E eu ficava assim, gente, o Isaac não fala, as crianças já falam assim, pelo menos tentavam falar, né? Se às vezes você encontra uma criancinha novinha, ela tenta repetir o que você fala. Meu filho não tinha essa iniciativa, sabe? Uhum. A única coisa que ele falava na época era o mamá. Que quando ele via o copinho azul, ele pedia mamá, mamá, mamá. E eu Uhum. falei assim, bom, então ele está desenvolvendo a fala, né? E aí beleza. Só que com 1 ano e 4 meses eu percebi que já estava muito tardio e não vinha nenhuma palavra, né? E aí eu resolvi começar a procurar ajuda. E assim, fiz tudo por conta própria. Não pedi assim, tipo aval de pediatra. Eu mesma fui. E aí eu Uhum. procurei fono, aí eu, né, passei por várias aqui e ouvi coisas de que estava tudo bem, que era assim mesmo, que menino é mais atrasado, umas coisas assim um pouco de praxe, né? Uhum. E pai e mãe sempre fala, né, que isso é normal, seu tio falou com 3 anos, não sei o quê. Só que a gente sabe que hoje em dia, né, não é a mesma coisa de antigamente. Tudo Uhum. mudou, né? Então eu ficava muito preocupada. E aí a gente vai pro Dr. Google, né? E aí quando eu Uhum. cheguei no Dr. Google e eu joguei essas informações, e no Google tem alguns sites que fazem até testes, né, na hora. E Uhum. aí todos os sites vinham falando de transtorno do espectro autista, apraxia de fala, enfim. E aquilo foi me angustiando. E aí eu fui, cada hora eu ia mudando de fono, que eu não estava conformada. Aí uma delas falou para mim assim, a receita que eu te dou é coloca ele na escola. Coloca ele na escola que tudo vai mudar. A escola é o remédio. E aí eu não estava trabalhando, só meu esposo, né? E para a idade dele, naquela época do ano, não tinha como eu conseguir escola pública. Então, eu fui procurar emprego para colocar o Isaac na escola, porque a meta era a escola e a escola ia resolver a fala do meu filho. E aí eu consegui emprego assim logo de cara e colocamos ele na escola. E isso, ele já estava com 1 ano e 7 meses, né? Essa idas de fonos e tal, e até uma neuro eu cheguei aí nesse tempo, durou aí uns 3 meses essa busca. Fomos para a E, e, escola. e nesse tempo, você observava alguma diferença com ele em relação às outras crianças? Ou ele brincava normal? Como é que era? Então, a questão da socialização, eu nunca vi esse problema nele, sabe? Só que assim, quando depois que eu comecei a estudar de fato, né, a gente entende que socializar, porque quando a gente fala assim para um pai e para mãe, mas ele socializa com as crianças? Socializa, ele vai lá com os priminhos, ele abraça. Só que Uhum. socializar é muito além disso, né? Então, por exemplo, uma criança que não socializa é aquela criança que, por exemplo, ganhou um brinquedinho,
e não foi lá mostrar para o pai e para a mãe. Normalmente as crianças fazem isso, né? Olha, mamãe, tipo assim, abre, mamãe, olha o brinquedo que eu ganhei, né? Embora esteja falando, enfim, que às vezes você possa não entender, mas a iniciativa de socialização existe. Essa iniciativa eu não via. Mas, assim, em relação a brincar com as outras crianças, era ok, né? Sempre foi ok. Nunca foi de bater, nada disso. Brincava junto. Se a criança quisesse o brinquedo, ele deixava. Mas ele realmente não teve contato com outras crianças, né? Até então, porque a gente começou na escolinha depois desse tempo todo, agora de novo, mas aí já parou, né? Mas assim, sempre levei em parquinho. Então, essa questão eu nunca tinha observado, né? Mas essa parte da socialização, eu fui aprender só depois, essa realmente não existe. Até hoje ela não existe, né? E hoje em dia ele fala alguma coisa? Então, hoje em dia, ele fala muito, mas ele não conversa. Então, por que Só acontece? algumas palavras assim. Ele aprende muita coisa, mas ele não consegue interlocutar isso ainda, né? Porque aí, nesse meio tempo, eu comecei a buscar muita ajuda, né? Passamos aí por vários profissionais, até neuro, fizemos exames, né? E aí eu fui aprendendo várias técnicas fonodiológicas para poder intervir com ele. E então, assim que ele completou 2 anos, né? Ele começou a aprender, eu comecei a observar que ele estava falando as letras. Falei, ué, gente, ele sabe as letras? E aí, depois eu falei, eu vou comprar a letra então para ver se ele gosta. E aí eu vi que ele sabia todas as letras, ele sabia os números, e aí ele foi indo nessa. Então, assim, hoje ele sabe as letras, né, de trás para frente, de frente para trás. Ele conta de 1 a 10 em inglês, conta de 1 a 20, sabe as formas, as cores dos animais, os sons, né? A gente está investindo na questão da comunicação, de pedir as coisas de forma verbal, né? Ele ainda pede super gestual, né? Mas essa fala comunicativa de socialização, ela ainda não existe, né? Por exemplo, o mamãe e o papai a gente ainda não ouviu, né? Ele faz terapia, ele tem feito terapias. Então, agora com essa pandemia, assim, as terapeutas que ele tem hoje, né, que é fono e terapia ocupacional, ele começou a fazer em fevereiro. Então, ele fez praticamente, né, 1 mês, aí logo começou essa pandemia, aí agora, por esses dias que elas retornaram, né, a gente conseguiu retornar. Então, agora ele está retomando, né? Então, assim, é como se estivéssemos começando do zero de novo, né? Mas mesmo assim, eu nunca parei em casa, porque desde lá de trás daquele 1 ano e 4 meses, é que eu estudo técnicas para isso, né? E desenvolvo tudo isso com ele, né? Inclusive, por exemplo, ele canta muitas músicas, canta no ritmo certo, fala as palavras na entonação certa. E aí a gente descobriu na música uma porta de entrada para poder se comunicar mais com ele. Então, por exemplo, meu esposo, que é enfermeiro há mais de 10 anos, ele se especializou em musicoterapia, né? Foi uma das terapias que nós tentamos na época com ele, mas a profissional daqui da região não tinha vagas, né? Porque ela já tinha muitos atendimentos. E aí a gente buscou de alguma forma. Então, assim, meu esposo fez a musicoterapia, né? Eu fiz pedagogia, psicopedagogia institucional, clínica, e a gente se virou, porque a gente não conseguia encontrar ajuda, né? Até então. E aí, então, é nesse pé de comunicação que a gente está hoje, sabe? A gente está caminhando ainda. Então, Alguém aqui perguntou, o Grazi, alguém perguntou se o grau dele é leve. a Então, Natália. A Natália também alguém tem um filho. passou por aqui, eu não vi o nome. Então, Natália, ele ainda não tem um diagnóstico fechado. Nós ainda estamos em avaliação. Ele já fez a avaliação completa com a terapeuta ocupacional,
e aí tem lá as faixas etárias de cada área de desenvolvimento, né? Cognitiva, motor e tal. E a fono ainda está fechando a terapia dela, né? A avaliação dela, igual eu falei para vocês, a gente começou logo antes da pandemia, então desequilibrou um pouco, né? E a neuro também ainda não tem um parecer final, sabe? Sobre isso, porque ele é como se ele não preenchesse todo o checklist, né? Eles falam muito comigo, o que eu escuto muito dos profissionais é que, por eu ter visto muito cedo, Grazi, eu acho que isso favoreceu muito a nós, né? Porque todas as mamães do TEA que eu conheci, né? A maioria delas descobriu a partir do relato da escola, né? A escola sinalizou que a criança não estava, né, vamos dizer assim, com o desenvolvimento típico, né? Porque é o que meu marido até me fala, né? Fala assim, amor, a escola, as professoras, elas são treinadas a trabalhar com o típico. Então, aquele que foge da linha, elas rapidamente percebem, né? Então, eu vejo muito isso que as mães acabam descobrindo através da intervenção da escola. E aí isso pode ser assim, já lá nos 2 anos, né? Como eu comecei a perceber isso muito cedo, porque eu fiquei em casa, então eu olhava tudo, né? Eu olhava os movimentos, eu olhava as tentativas de expressão. Então, e tem essa mania mesmo de estudar, de tentar fazer. Então, assim, o que eu escuto é isso, sabe? Que essa intervenção precoce, que a gente chama, ajudou demais. Então, essa dúvida ainda perdura por isso, porque ele não preenche, de fato, todos os checklists, né? Do TEA. É o que a médica fala, assim. Né? Bem Pois demorado. porque é clínico, né, Grazi? Não tem um exame que dá para fazer, né? Então, eu entendo os médicos neurologistas, assim, de verdade, porque é muito difícil. Eu acredito que seja muito difícil. O que a médica fala para nós também é que, se for, é um grau leve. Mas, assim, a gente já escuta lendo bibliografias, principalmente americanas, de que quando a criança não se comunica, já não é grau leve, né? Mas ele se comunica, ele só não se comunica verbalmente. Né? Se ele estiver com outra pessoa, em um outro ambiente, ele sabe pedir o que ele quer. Ele entende, né? Mas o que você está falando. Entende. A gente acredita, né, Graça, que ele entende. Tem hora que a gente acha que não. Mas, porque assim, eu não sei, às vezes eu fico com medo até de hiperatividade, mas eu já conversei com várias mães de crianças hiperativas e elas falam que não, que o Isaac não tem esse perfil. Mas que às vezes ele não... Ele fala com você, mas assim, ele quer correr, ele fala muito rápido, né? Ele olha muito rápido. E tem hora que ele quer ficar agarrado com você, olhando nos seus olhos uns 10 minutos. Então, assim, é complicado, sabe? Perguntaram quem que é a neuro dele. A neuro dele é a doutora Clarice Drummond Fortes, aqui de Volta Redonda mesmo. Da Gi também. Da Gi também? Então, eu tenho muita vontade, Grazi, de consultar com alguns médicos que eu acabei conhecendo pela rede social, né? Que vi de especialidades, conversando com outras mães e tal. Mas eu conheci tudo isso no começo desse ano, né? Esses outros especialistas. E aí, com a pandemia, tá tudo desandado. Então, assim, eu tenho consulta do Isaac agendada, que eu não sei quando que eu vou poder ir, porque as outras cidades estão fechadas, né? Estão restritos esse acesso, enfim. A gente tem que aguardar. O que a gente não pode parar é de intervir, né? Isso a gente precisa... Em casa vocês estimulam ele muito, né? Fazem jogos, brincadeiras. Exatamente. Assim, eu criei uma rotina, eu tenho um quadro de rotina, de segunda a sexta, assim, a gente tem uma lista de atividades, cada uma para uma coisa. Por exemplo, contato visual, segmento de comandos e tal. Não que a gente faça tudo todos os dias, porque não dá, né? Mas a gente tem ali, eu acho que é para a gente lembrar desse compromisso, sabe? De não deixar muito solto, porque... eu não sei, é coração de mãe, né? Eu sinto um pouco de
de medo de perder tempo, né? De, sei lá, sabe? Do tempo passar e você poder ter feito mais. Então, parece que eu me cobro muito, me culpo muito. Eu acho que isso faz parte. Acho que toda mãe atípica já teve esses sentimentos, né? Eu queria te perguntar, como que foi para você a sua aceitação na hora que lidar com isso, né? Então, eu me lembro no dia que a Dani, a terapeuta ocupacional dele, me orientou a pedir à doutora Clarice para fazer algum documento para eu tentar ajuda com o plano de saúde, né, para custear essas terapias e tal. O meu plano de saúde é empresarial, né, então a gente teve a gente tem essa dificuldade, assim, de acesso, né. E aí eu fui até ela, levei tudo por escrito que a Dani tinha orientado, né, a terapeuta ocupacional e tal. E aí, a doutora Clarice fez o papel falando, né, da possibilidade de transtorno do espectro autista leve, mas que, enfim, tudo que a gente já conversou aqui. Isso foi dia 30 de janeiro desse ano. Menina, eu saí de cá, eu saí do consultório, eu tava com o Isaac sozinha, saí do consultório e fui pro shopping brincar com ele. Nossa, mas de repente, eu comecei com uma cólica, mas de chorar. E eu sozinha com ele no shopping, né? E aquela criança assim, que se correr, você chama, ele não para. E aí eu tinha muita dor e eu não tinha condições de ir para o hospital sozinha, porque como é que eu ia fazer com ele? Se eu viesse para casa era muito longe. Aí eu fui para o trabalho do meu marido, de carro, estava dirigindo com aquela dor de chorar. Cheguei lá, ele trabalha à noite, falei, pelo amor de Deus, pede para sair do trabalho e me leva no hospital, que eu não estou me sentindo bem. Achei que eu tivesse comido alguma coisa que me fez mal. Fiquei no Vita, tomei remédio, fiz exame, nanana, me viraram de cabeça para baixo, não tinha nada. Final de semana, e a dor não passou. Foi direto todos os dias, ela vinha num horário que eu chorava, eu ficava encolhida assim, em posição fetal. E aí os médicos só aumentando a dose dos remédios. Por fim, eu estava tomando remédio à base de morfina e não passava a dor. Voltei para várias madrugadas por conta de pronto-socorro, né, atendimento. Fiz ultrassom, fiz tudo que me mandaram, não tinha nada. Eu fiquei 42 dias sentindo dor todos os dias. Por fim, o gastro especialista que me atendeu umas 2 vezes, ele falou assim, você tem certeza que não pode ser nada emocional? E aí eu fiquei assim, não pode. Porque assim, pra mim, como eu já intervia com ele, pra mim parece, meu coração já estava em paz com isso, mas acho que não estava, né? Me deu um medo. E aí, quando eu fui voltar aos registros dos exames, eu vi que meu primeiro internamento, né, foi no dia 30 de janeiro. Eu saí do Vita no dia 1º de fevereiro de madrugada. Então, assim, isso para mim foi muito dolorido, né? Ainda é. Eu não sei se é mais dolorido por eu não saber, ou o próprio medo mesmo de que todo mundo tem, né? De saber se será que vai dar certo, se ele vai conseguir. Ao mesmo tempo você tem muita fé, mas ao mesmo tempo você sente medo. Eu acho Então, que assim, não saber o diagnóstico certo, eu acho que é pior, não é? todo mundo fala que é pior. E eu acho que sim, porque pelo que eu estou sentindo, né? Pelo que a gente sente, essa angústia, eu acredito que seja. Porque todas as mães que eu converso, elas falam que depois do diagnóstico foi uma leveza, assim, né? Porque parece que de fato você sabe o que você trata, né? Então, assim, a gente fica o tempo todo esperançoso, né? O tempo todo, não sei, achando que não é nada. Tem um diagnóstico, já tem um caminho, assim, que você vai seguir naquilo, né? Sim. E até o próprio profissional, né? Que atua conosco também, no caso das terapias, né? Exato. A Aline tá perguntando como que é a família, as pessoas aceitam o diagnóstico. Então, como ele não tem nada fechado assim, as pessoas perguntam, né? Nossa, ele ainda não fala, né? Não conversa. Fala, ele fala, mas ele não gosta muito de conversar e tal, né? E as pessoas que a gente mais convive são só os meus pais e o meu irmão, né? A gente, ainda mais nesse contexto, né, de pandemia, a gente não tem visto nem outros familiares. Mas é assim,
A minha mãe fala o tempo todo que não é nada, que não é nada, que tá tudo bem, né? Então, assim, é da idade também, né? Eles não falam que é tudo normal, que tá tudo bem. E eu falo, mãe, tá tudo bem, tá tudo normal, vai ficar tudo bem, né, e tal. Mas, assim, não existe um preconceito, né? Se foi nesse sentido que perguntaram, não existe um preconceito. Existe uma esperança infinita, né? De que tudo dê certo, né? Mas, assim, o acolhimento é super bacana. Os meus pais, eles entendem a forma de comunicar do meu filho, sabe? Eles aceitam, né? Então, ele pega a mãozinha deles e leva para a cozinha, eles vão numa boa, né? E desfrutam tudo, todas as formas que ele fala, todo mundo interage muito bem, sabe? Então, eu acredito que ele se sinta aceito da forma que ele é, né? Eu acredito que a gente consegue fazer isso, né? Acolher e entender da forma que ele se comunica, né? E você tem ajuda com ele, apoio? Tem, da sua família, né, que você falou? Isso, eu tenho. Eu tenho meu marido, né? Que, igual eu falei, por ele ser musicoterapeuta, a gente faz as atividades juntos. Enquanto eu tô trabalhando, ele tá fazendo, né? Então, assim, a gente não para, né? E a minha mãe também me ajuda muito. Quando eu trabalhava, antes da pandemia, né, que eu saía para dar aula, eu dava aula à noite. Então, minha mãe que ficava com ele, sempre brincou, sabe? Conversa com ele. É claro que, assim, eles cansam, né? Então, por mais que sejam só 4 horinhas, eles cansam. Então, assim, acabava que dava muita tela, dá muito celular para ele. Ele chega lá, ele já pede celular, e eles dão, porque faz toda a vontade, né? Mas eu também não sou de condenar 100% as telas, né? Porque a maioria das coisas que ele aprendeu foi dos desenhos. As músicas de desenho. gosta, as músicas que ele canta todas são dos desenhos, sabe? E ele canta na ordem certinha. Então, assim, essa questão dos números das letras, nós não incentivamos essa, vamos chamar de pré-alfabetização, né? Não fomos nós que incentivamos, ele fez sozinho, né? Ele buscou isso sozinho através do interesse dele e através do que ele assistia, né? Então, eu não condeno, né? Mas é porque depois que eu descobri toda essa dificuldade dele, eu limito muito, né? Então eu deixo basicamente quando ele vai para lá, que aí E ele como que é a já. rotina na pandemia dele, nessa pandemia? Como é que tá sendo a rotina? Então, a gente está fazendo de tudo para manter, né, a rotina. Então, a gente continua tendo os horários para acordar normal, né? E aí faz um pouquinho de atividade de manhã. E aí eu sempre deixo as telas para ele assistir na hora que a gente está cozinhando, né? Porque é mais perigoso. E ele brinca, tem o momento dele de brincar livre, né? Então, assim, eu consigo manter a sonequinha da tarde, né? Então, ele continua tirando o cochilinho dele à tarde. E aí, na medida do possível, tem os dias de pracinha e a gente tenta ir, né? Então, assim, a gente consegue. O que aconteceu no começo muito foi a questão do sono desequilibrado, né? Porque a criança não cansa. Ela não tá gastando energia, né? Mas Porque ele dentro de... dorme cedo? Como é que é o horário dele de dormir? Ah, menina, nessa pandemia tá dormindo assim em torno de 11h30. Tô aqui em casa. Cara, eu fico impressionada. Tem dia que vara meia-noite e pouca. Já aconteceu. Já aconteceu. Mas a gente também tá ficando um pouco sem sono, então acaba que a gente dorme mais É porque tarde, não né? tem nada pra fazer. Igual uma criança, igual a Giovana, tá desde que nasceu. A Giovana vai fazer 4 final do ano agora, em novembro. Nossa, já. Desde que nasceu, ela faz terapia. Então, você imagina uma criança que é acostumada a sair todo dia, para um monte de coisa. Do nada tem que ficar dentro de casa, não vai cansar, né? Não. Fica E assim, entediado. pois é, menina. Então, assim, a gente tenta fazer atividade que gasta mais energia, tipo dançar, correr, né? A própria Dani nos sugeriu fazer circuitos com ele, Jogar porque bola. ele gosta de correr, sabe? Então ela fala, faz uma atividade de cor, fala pra ele correr, pega outra cor, enfim, a gente faz tudo que ela pede. Mas, menina, chega à noite também, a gente não aguenta ficar correndo, né? E ele quer correr, correr, correr. Então acaba que a gente não consegue
gastar essa energia toda deles, né? E Ele aí, que assim, adorava ir na Dani, né? nossa, adora. E agora que voltou, ele fica todo feliz, né? Ele se Aham. acha lá. A Gi ainda Mas não é, voltou, não. não. Não, Ah, eu não voltei com confesso ela que a pra gente, nada. E aí, sim, eu machuquei o pé. eu vi. Aí agora que eu descobri que, na verdade, não foi só uma torção, foi uma fratura e um rompimento de ligamento. Nossa, mãe do céu. É. Aí eu tô aqui agora realmente de molho, De né? molho. Então, assim, E para você pegar a Gi, você tá claro. podendo? Você tá podendo pegar ela Não, no colo? não, Não só tá, né? sentada. Só sentada, né? Assim, Menina do não consigo, você céu. não pode pôr o pé no chão. E você tá tendo apoio em casa? Aham, igual aqui em casa, graças a Deus eu tenho, sempre tive muito, né? A minha mãe sempre me ajudou, minha irmã, meu marido. E como meu marido trabalha, minha mãe tá vindo me ajudar, minha irmã, né? Elas vêm pra cá, arruma a casa, cuida da Giovana, faz comida. E à noite é ele, e sábado e domingo também é ele. Aí ele cozinha, faz comida da Giovana, a minha comida, arruma a casa, lava a roupa, faz. Falei pra ele, hoje eu zoei ele ainda, ele tava na live. Falei assim, amor, agora você pode falar pros papais que você sabe fazer comida de criança, papinha de criança, como cuidar das crianças. Muitos papais não sabem, você pode ajudar, viu? É verdade, é verdade. Falei Eu isso já pra fiz ele. uma, eu Aí já ele fiz responde, uma live com o meu marido. ah, Mas ele me ajuda muito, ele faz tudo isso também. Mas aham. sempre fez, sabe? Eu não dava mole, não. Sempre botei para fazer. Mas Ele tá me assim, ajudando em tudo, porque, nossa, eu não posso fazer nada. Aí eu tô imagina. cansada. Imagina, eu já tô cansada de ficar à toa. Porque eu faço as coisas o dia inteiro, não paro quieta. Eu também sou muito agitada, assim, para fazer tudo, sabe? Mas é. Ah, e essa pandemia, menina, desestruturou muito a gente, porque a gente estava com tanta fé porque ele tinha começado na escolinha em fevereiro, né? E a gente Uhum. estava com tanta fé que a socialização ia dar joia, sabe? Nossa, assim, a gente estava com Esse vários ano sonhos em também, 2020. esse ano era o ano da Gigi na escolinha também, de socialização. A fono da Pois Gigi, a é. Denise, pediu pra gente socializar ela na escolinha. Então eu coloquei ela, eu tentei numa escolinha, não consegui, né? Acabei conseguindo uma outra e botei ela. Então eu tava indo aos poucos, indo com ela para ela conhecer o local, né? Porque assim, a Uhum, Gigi é muito apegada assim, eu, meu marido, minha mãe. Então a Fono falou que era bom ela socializar com mais crianças, né? No outro sim. ambiente, né, não ficar tão assim com a gente. Uhum. E aprender coisas novas, né? Ambiente novo. Aí eu tava levando. Aí não ficou nem uma semana e começou esse negócio de pandemia. Aí agora a gente não vai voltar mais, né? Porque tem nem como. O Isaac, eu ainda consegui uma creche pública maravilhosa aqui em Volta Redonda, lá na Igreja Santa Cecília. São só Uhum, duas turminhas. Nossa, assim, a gente estava super feliz, sabe? uhum. Mas O aí com dela essa também era uma pandemia. creche. Só que assim, Uhum, a Gigi ela não ia ficar o dia inteiro. Ela só uhum, ia ficar à tarde, porque eu passei as terapias toda para amanhã. E a Gigi ela toma remédio, uhum. então ela tem aquele período de sono do remédio. Então, ela ia Ah, fazer as terapias com as meninas tudo cedinho. Chegava em casa, eu dava remédio, ela dormia, depois tomava banho, almoçava e eu levava o coleginho à tarde. Então, ela só ficava entendi. naquele períodozinho da tarde mesmo, não ficava como creche. Não ia ficar como Uhum, creche. é. Aí, acabou que agora a gente não vai levar, porque mesmo se voltar ao colégio, não tem como levar ela, não posso. O Isaac, por ser coleginho público, já estava decretado mesmo que não ia ter, né? Não vai voltar Uhum. mais Não esse vai ano, voltar né? mais. Não, não. Ah, tá. Então, a gente já tem a certeza de que não vai voltar. Aí a escolinha manda atividade, né, para a gente fazer em casa, mas tá Ah, muito, mas manda é muito atividade. difícil. Legal. Manda atividade para a semana toda, sabe? São Uhum. atividades bacanas, divertidas. Só que é o que eu falo para professora. Eu falei, eu já tenho uma rotina de atividade. Às vezes, eu não consigo inserir a deles no mesmo contexto que eu preciso trabalhar no dia, né? Que eu Uhum. acho que eu preciso trabalhar e tal. Mas, na medida do possível, eu sempre faço. Mas porque para nós o importante mesmo era a socialização.
Porque as atividades ele executa muito bem, né? Quem acompanha o meu Instagram vê que eu coloco atividade quase todo dia, né? Eu crio as atividades, eu monto, eu faço de EVA, eu faço de não sei o quê. Nem tudo é brinquedo comprado, né? E assim, então ele desempenha muito bem. Tanto que eu tenho até dificuldade, porque eu falo que ele consome muito rápido as coisas que eu crio. Porque eu passo um maior tempão fazendo atividade, em meia hora ele já fez, já tá tudo certo, já acabou, né? Mas assim, então a nossa base era a socialização, mas infelizmente ela não vai acontecer agora, né? Só no que vem agora. E você ajuda muitas mães também, né, com essas atividades com os filhos, né? Então, na verdade, essa foi a intenção, sabe? Justamente porque quando eu fui procurar, eu não encontrava. Eu não encontrava. E assim, Grazi, por mais, não sei se você passou por isso, mas assim, por mais que as pessoas tenham boa vontade, e por mais que os profissionais tenham qualificação, às vezes, especialização nas áreas, é diferente. As pessoas, elas não compreendem o que a gente passa 24 horas, sabe? Às vezes, quando eu falo com as pessoas assim, o meu filho ainda não usa a fala para se comunicar, às vezes as pessoas pensam assim, tipo, ela tá querendo ouvir uma mãe, sabe? E assim, você não tem ideia do que é o seu filho. Você tá lavando louça, às vezes você tá cortando alguma coisa com uma faca na mão, ele puxa a sua perna e te leva para onde ele quer, sabe? E assim, por várias vezes a gente já passou essas dificuldades. Então, assim, as pessoas não entendem o que é, de repente, seu filho, sei lá, pega um brinquedo, joga no chão e começa a chorar, e você não consegue entender o que é, né? E você tenta acolher, você tenta falar, e ele não aceita, não consegue, ele chora porque não consegue. Oi? Ele tem alguns momentos de irritabilidade? Tem sim. Aqui também tem hora que tem. Tem. Mas eu acho, o Grazi, assim, depois dos estudos que eu venho fazendo, essa irritabilidade é devido à dificuldade da comunicação, sabe? A grande maioria das vezes, a gente não consegue compreender o contexto todo, né? Se ele não conseguir apontar, me levar até onde ele quer, eu não consigo entender. Então, quando é algo, por exemplo, que ele está sentindo, ele não sabe expressar. E aí ele chora. E às vezes, o choro... Eu me lembro uma vez que, assim, eu passei por várias profissionais, né? Algumas não boas e outras maravilhosas, que é o caso das que a gente tem hoje. E assim, eu me lembro uma vez de uma fono falar para mim assim, olha, o que você vai fazer? Você vai segurar o copo de água. E aí, ele tá querendo água. E aí você vai falar para ele assim, água! E eu tenho toda a forma fonológica, eu aponto para a boca, eu passo batom colorido em casa, sabe? Enfim, eu faço todas as técnicas. E aí, ela fala assim, ela falou assim, se ele não falar nada, tipo, não tentar né? Você não dá, enquanto ele não falar. Aí eu falei assim, mas e se ele chorar? Não, você continua. Aí eu fiquei assim, mas isso não pode gerar um trauma nele? Não, você precisa forçar. Aí eu fiquei assim, ô moça, eu perguntei, sabe? Eu falei assim, você tem filho? Aí ela falou assim, não, mas eu estudei, eu sei o que eu tô falando. Eu falei assim, olha, eu também estudei. Eu também sou uma profissional. E eu aprendi na minha faculdade que a maioria das coisas que eu fiz lá, eu não faço na prática. Porque a prática é uma adaptação daquilo que você estudou. No livro funciona muito bem. Muito bem. Mas quando você tem em casa, não funciona. E eu falei para ela assim, aí você tá dando água, você tá querendo dar água, a criança chorou, você acha que é aquele chorinho assim, ó? Não, minha filha. Você tem que ver eu imitando no consultório. Hoje eu rio de lembrar. É um choro que parece que assim, tá ó, batendo na criança. E se joga no chão, sabe? Assim, aí eu fiz essa cena para ela no consultório. Aí ela ficou meio que sem saber o que fazer. Então, eu senti isso, sabe? Assim, essa falta de empatia, por mais que tenha, às vezes, boa vontade, mas as pessoas não sabem o que a gente passa. As pessoas não sabem o que é um desenvolvimento atípico.
Uhum. As pessoas não sabem, Grazi, de verdade. Eu só consegui entender o que é inclusão, o que é realmente o sentido da palavra gratidão, respeito, capacitismo, quando eu vivenciei um desenvolvimento atípico, Uhum. sabe? Embora o meu filho não tenha nenhum rótulo da medicina ainda, mas é fato que o desenvolvimento dele não é típico. O desenvolvimento dele não é igual ao das outras crianças. Ele destoa em alguns pontos quando eu levo na pracinha, por exemplo, né? Ele não consegue entender o contexto do que as crianças da idade dele entendem, né? E aí, tadinho, ele quer brincar do jeito dele, ele quer sentar lá no escorrega, enquanto as crianças estão descendo, sabe? Assim, aí Uhum. passa por cima dele, né? Aí você fica na pracinha parecendo aquela mãe super protetora, que não sei o quê. E olha que eu nunca fui. Meu filho sempre caiu, sempre, sabe, se eu deixava cair para aprender. Mas o Uhum. problema é que aquele contexto para ele é difícil, sabe? Então, essa empatia eu senti falta. Então, eu resolvi estudar e divulgar isso para ajudar outras mães, para ajudar outras crianças. Porque estimulação precoce, para mim, é aquela que começa lá do 0 ano. Nasceu, tem que estimular. E estimular é encorajar. Não é ensinar, mas é estimular, é instigar essa criança, é expor ela a essas atividades, a esses, né, diversos estímulos que a gente tem. Então, assim, o meu direcionamento foi esse, né? E vai ser agora para todo sempre. Eu não consigo pensar em outra coisa, né? Eu respiro desenvolvimento. Eu entendi que cada um aprende de um jeito. E Uhum. isso é fascinante. Não quer dizer que os outros não vão aprender. Eles Uhum. vão aprender. Eles vão se desenvolver, sim, mas no seu tempo e na sua maneira, sabe? Eu descobri que todo mundo tem uma deficiência. Você já encontrou alguém que é bom em todas as áreas? Não, Não existe. tem, não existe, Eu falo isso. né? Não existe. É Então, assim, é só normal ser assim. diferente. Exato, exato. E Nossa, todo mundo é agora imagina se deficiente. todo mundo fosse igual no mundo. Coisa chata. Pois é. Que coisa mais sem graça, né? Ninguém ia ser desafiado a nada, ninguém ia querer aprender nada, né? Uhum. Então, assim, nossa, é um universo que ele envolve muito, né? Uma vez eu li um texto que do lado de cá, do lado atípico, tem muito mais conexão. E é verdade, Uhum. porque a gente a gente tenta de todas as formas, né, se vincular. Então, eu olho assim para o meu filho, eu não consigo ver ele de outra forma, sabe? Tipo assim, como seria se fosse diferente? Eu não consigo ver. Ele Uhum. seria assim. Inclusive, eu falo que eu não tinha como ser de outra forma, porque ele é um fruto nosso, sabe? Então, assim, eu não consigo ver de outra forma. É fascinante, é um universo fascinante, de verdade. Meu marido tá falando aqui na live. Quem ensinou a Gigi a falar água foi ele. Ah, é? Foi. Ele ensinou a Gigi a falar água. Foi a primeira palavrinha que a Gigi falou. Aí ele ficava um tempão treinando com a Gigi. Água, água. E a Gigi, ela tem um jeito de quando ela quer alguma coisa, ela fica assim com a mãozinha. Ela faz assim, ó. Aí ela pedia Uhum, água assim, desse jeitinho. Aí ela, uhum. até um dia que ele conseguiu, ela falou água, ele filmou na hora ela falando água. E hoje Ah, em que dia ela lindo. fala assim, quer água, perfeita, assim, quando ela quer Ai, falar. que lindo. Porque a Giovana, ela é de lua. Tem dia que ela quer falar, tem dia que ela não quer. Aí tem hora que É a assim Giovana tá também. fazendo assim. E aí eu falei, tá bom, filha, a mamãe vai te dar água, sei que você quer. Aí dou água pra ela. Aí do nada ela fala água, mas igual assim, muita coisa a gente tem que entender através do olhar, porque a Giovana é uma menina que vai fazer 4 anos e que tem as vontades dela, muitas, né? Uhum. Muitos quereres, Lógico. nossa, demais. E a gente, por conhecer ela, acaba sabendo o que ela quer, né? Mas tem Sim, vezes que eu mesmo, mãe, não sei, ela fica irritada, exatamente. chorando, né? E a gente vai tentando decifrar, né, o que ela quer. Ah, tá sentindo É, dor? você vai Aí por tentativa e erro. vai por tentativa, assim, né? Mas agora ela tem soltado, tipo, fala mãe, fala ai, é pai. Ela aprendeu a falar um não, que eu até agora não entendi. Ela sabe o que significa não, eu acho que ela não sabe, ela aprendeu a palavra,
mas não sabe o Uhum. significado ainda. A água, ela sabe o que que é água. A água, ela sabe ferver, Uhum. né? Mas as outras coisas a gente vai igual. Ah, a hora da comida. Ela abre a boquinha e mostra pra gente que quer comer. A hora do banho, ela começa a chorar da hora certinha, já sei que é o banho. Ah, dormir, Uhum. um chorinho diferente. Então, assim, a gente como pai, mãe, né, a gente acaba sabendo interpretar os nossos filhos através dos gestos, né, do olhar, né? Uhum. Mas É é... por isso que eles falam que a escola ajuda tanto na fala, porque por eles não saberem tudo isso que a gente já sabe, a Aham, criança se sente forçada a se comunicar de outra forma, né? aham. E aí, como ela vê as Ninguém outras conhece, crianças se comunicando verbal, ela acaba falando, né? Isso é aham. uma consequência um pouco natural. Por isso que a escola nos ajudaria tanto, né? Mas esse É, ano não foi possível. e essa fase que ela tá de querer aprender as coisas, ela tá numa fase de querer aprender, ela olha pra gente, olha pra boca, sabe? Essa fase que a Isso. criança tá querendo Meu filho aprender. teve muito essa fase. Ele olhava muito a minha boca, porque eu sempre falava com o método da fônico, né? Uhum. Que a Carol do Nossa Vida com a Alice ensina da questão Aham, do eu gesto e assisto. tal. E aí ele ficava para mim assim, me olhando e ficava assim, tentando Assim mesmo. balbuciar, né? Ela É, faz isso. Aham. isso aí. Mas aí por isso que eu te falo, eu passo batom vermelho, rosa, sabe? Que é para poder chamar atenção para a boca. Mas Igual hoje tem em um dia vídeo, ele aquele vídeo fala. do gato. Como que ela Aham, ficava olhando? é Gato. isso aí. Ela, Aham. nossa, adoro aquele lá. Mas hoje eu tô numa outra fase, porque as palavras ele já sabe. Eu preciso é que ele esteja motivado a usá-las, né? Uhum. Então, por exemplo, esses dias eu ensinei para ele que tudo que ele for pedir, vamos supor, ele estava comendo biscoito, aí ele queria mais, ele pegava a minha mão assim, joga lá no pote que é pra gente abrir, né? Aham. Eu ficava assim, você quer mais? Então fala, mais. Aí agora ele aprendeu, para tudo ele quer mais, né? Então ele vai Uhum. lá, biscoito, mais. Aí quer coca, mais, quer água, mais. Quer assistir desenho, é mais. Então eu acho que ele está entendendo o contexto, sabe? Aham. Da palavra mais. Às vezes eu pergunto assim, Isaac, você fez cocô? Sim ou não? Sim. Aí eu vou lá e olho, realmente ele fez, sabe? Então, Uhum. assim, a gente tem que tentar trazer esse contexto, né? Uhum. De ensinar o significado da palavra, né? Dela ser funcional, né? E Uhum. a música me ajuda muito. Eu canto o dia inteiro. Eu canto para tudo e canto o dia inteiro. E na E, música ele me responde muito. Por exemplo, na música, ele já me chamou de mãe. Na hum, música, a sabe? música. Ele fala perfeito, aham. Mas ele ainda não usou para me chamar. Ele me chama me pegando, né, e tal, ou pedindo alguma coisa. Mas então assim, a música me traz essa porta e ele gosta demais. Uhum. E você pensa em ter outros filhos? Ah, eu penso, mas o meu marido não quer ainda. Tem que Deus tocar no coração dele. Mas eu penso, eu tenho muita vontade. E engraçado, eu achei que eu fosse ter medo. No começo eu tive medo, sabe? Uhum. No começo eu tive muito medo de engravidar de novo, porque o começo é muito difícil pra gente, né? Uhum. Principalmente o começo que eu falo, o começo da descoberta do desenvolvimento dele está, né, um pouco fora do padrão. Então, isso me deu muito medo. Mas hoje eu não tenho medo, eu tenho vontade, inclusive, né? Mas Uhum. eu tenho que esperar, né? Eu tenho que respeitar também essa decisão do meu marido, mas na hora certa tudo vai se ajeitar. Verdade. Você quer apresentar ele pra gente? Ele tá aí, tá dormindo? Não, ele até tá brincando, menina. Será? Tiago, você tá assistindo a live aí, ó. Traz ele aqui. Ele tá brincando, eu tô ouvindo ele daqui. Ele levou ele pro quarto porque eu apoiei aqui algumas coisas, né? Algumas luzinhas, e ele fica mexendo em tudo, empurrando, todo animado. Queria que você deixasse um recado para as mães que tá assistindo. Olha, o recado que eu deixo para as mães é que aprender nunca é demais. Então, desde cedo, saiu da barriga, já é hora de começar a aprender, né? Então, assim, não perde tempo. Entende o que é essa estimulação precoce, ajuda seu filho, ensina seu filho, expõe seu filho a esses
estímulos diversos que o mundo tem. Olha nos olhos do seu filho, abaixa na altura dele, se conecta verdadeiramente com essa criança, porque ele sempre vai voltar a você para qualquer necessidade que ele tenha, né? Então, queira ser esse porto seguro, sabe? Nunca deixe de olhar nos olhos, porque isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Verdade. E deixar um recado para ele também, né? Deixa um recado pro Isaac. Ah, ele aqui. Tá chegando aí, ó. Oi, tudo bem? Olha lá, tia, filho. Oi, tudo bem com você? Fala assim, eu já tô pronto pra... Eu já tô pronto para dormir. Já tô de pijama. Né? Olha lá. Eu acho... Ó, já quer sair. Eu acho que o recado que eu deixaria pro Isaac, assim, é dizer para ele que ele é maravilhoso do jeito que ele é e que eu amo ele, assim, ao infinito. E que a gente vai seguir junto nessa jornada. E que ele pode ter certeza que eu vou fazer de tudo que eu puder, sempre, para poder ajudar ele, estar presente, e que eu acredito que ele consegue. Eu tenho muita fé e eu acredito nele. Ele vai conseguir. A tia Dani tá na live aí, ó. Tá, a tia Dani tá. A tia Dani é um anjo. Ela é. Queria te agradecer por você ter vindo aqui contar a sua história, né? Quem ainda não segue você, ir lá te seguir. Gente, tem muita coisa legal lá. Ela ensina muita estimulação, muita brincadeira, né? Tem sim. E o seu marido também, né? Sim, sim. A gente tá junto nesse projeto novo. Isso que eu ia te perguntar. Vocês fazem aulas também de musicoterapia, alguma coisa assim? Vamos começar agora em agosto. Então, Vamos assim, começar agora em agosto. começar, vocês divulgam aí pra gente. Vamos, se Deus quiser. Vamos sim. E Tia Dani. ela também. E eu acho que, assim, é um momento de todas as mães se unirem, né? Todas as mães se ajudarem, porque esses transtornos e essas anomalias, né, que têm acontecido hoje em dia, elas acometem demais as crianças, né? Hoje, a estatística de autismo atual é 1 para cada 54 crianças, sabe? Então, assim, se você parar para pensar, nascem mais de 50 crianças em uma cidade por dia, por exemplo, né? Então, assim, se ainda não tem nenhuma criança do transtorno do espectro autista na sua família, ou é porque ainda não foi diagnosticada, ou é porque ela vai nascer. Porque é uma evidência que não para de crescer, sabe? E a gente precisa se ajudar e se unir e estar muito atento a tudo isso, né? Então, os pais, as mães que já passaram por situações atípicas, precisam se unir, sabe? Divulgar isso, porque os maiores apoios que a gente tem, as maiores indicações, as maiores ajudas, são das famílias. São das famílias que já passaram por isso, sabe? Então, assim, é fascinante a gente colocar isso, sabe? Expor isso. Eu ainda não tinha falado do meu filho, Grazi, nesse contexto todo, sabe? As pessoas que me conheciam sabiam, né? As pessoas de perto sabem. Mas a rede social não sabe e não percebe, porque o Isaac faz tanta atividade, fala tanta coisa, né? E isso passa desapercebido. Então, foi a primeira vez que eu falei. A Dani está falando aqui, a Dani colocou um comentário, deixa eu ver, para falar da musicoterapia, projeto de musicoterapia do projeto lá do Tiago. Então, a gente vai começar com a musicoterapia e os atendimentos, né, do meu esposo Tiago vai ser lá na clínica da Dani, lá no Espaço Multisense. Que legal! A gente vai fazer essa parceria. E eu, assim que eu me ajustar ao meu horário, eu vou começar também com os atendimentos psicopedagógicos, né, avaliativos e atividades. Então, a gente vai ficar junto aí nessa, com o intuito de ajudar todos, né? Essa é a meta, esse é o propósito. Se Deus quiser. A nossa cidade precisa. Já, né? Já, vai cair.
te agradecer por você ter vindo aqui, então, né?